Minha irmã. Uma piloto de avião. Me ligou. Preciso te perguntar algo estranho. Seu marido está em casa agora mesmo? Sim. Respondi. Ele está sentado na sala. Sua voz baixou para um sussurro. Isso não pode ser verdade. Porque estou vendo com outra mulher neste momento. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Paris. Nesse exato momento. Ouvi a porta se abrir atrás de mim. Preciso te perguntar algo estranho. Seu marido está em casa agora mesmo? A voz da minha irmã Carla crepitou pelo telefone. Vinda da cabine do voo 447 da Aeroméxico. Eu estava na cozinha do nosso apartamento em Polanco, na cidade do México, observando Andrés pela porta enquanto ele lia seu jornal da manhã. Sim, disse-eu lentamente. Ele está sentado na sala. O silêncio que se seguiu pareceu errado. Então, Carla sussurrou as palavras que despedaçaram meu mundo inteiro. Isso não pode ser verdade. Porque estou vendo com outra mulher neste momento. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Paris. Atrás de mim. Ouvi passos. Andrés entrou na cozinha. Com uma xícara de café na mão. Sorrindo para mim com a mesma expressão que usara todas as manhãs durante 7 anos. A xícara de café em sua mão era a que eu lhe comprara para seu aniversário de 40 anos. Cerâmica branca com o marido mais adequado do mundo impresso em letras pretas. Ele tinha rido ao abri-la. Dizendo que era perfeita porque nunca confiava em ninguém que afirmasse ser melhor em algo. Isso foi há 3 anos. Quando seu humor autocrítico parecia encantador em vez de calculado. Quem está ligando tão cedo? Perguntou Andrés, dirigindo-se à cafeteira para se servir mais. Sua rotina de sábado de manhã nunca variava: café. O jornal financeiro. Um café da manhã leve e depois sua partida de squash no Clube Atlético às 11. Apertei o telefone com mais força. A respiração de Carla era audível pelo alto-falante. Eu esperava que ela dissesse algo. Que reagisse. Que desse sentido ao que não podia ter. Meu marido estava a 1,5 metro de mim em nossa cozinha. Meu marido também estava. Aparentemente. Sentado na classe executiva no aeroporto internacional da cidade do México com outra mulher. É só a Carla. Consegui dizer. Surpresa com o quão normal minha voz soava. Verificação pré-voo. Andrés assentiu distraidamente. Servindo café com a mão esquerda enquanto rolava o feed em seu telefone com a direita. Diga olá para a Tamara. Talvez finalmente aceitemos esses benefícios de voo que ela sempre oferece. Antes de continuar, quero agradecer por ouvir estas histórias de traição e força. Se você acredita que todos merecem a verdade em seus relacionamentos, considere se inscrever. Isso ajuda a alcançar outros que possam precisar dessas histórias. Agora, vamos ver como essa decepção se desenrola. A ironia de suas palavras revirou meu estômago. Observei mover-se pela nossa cozinha com a familiaridade fácil de alguém que pertencia ali. 7 anos de casamento haviam criado esses padrões, onde guardávamos o açúcar. Como ele gostava do café. A maneira como sempre ficava de pé no balcão em vez de se sentar na bancada do café da manhã. Carla, te ligo de volta. Disse em voz baixa. Ana, espere. Preciso te dizer. Sua voz tinha a mesma urgência de 3 anos atrás. Quando ligou para falar do infarto do papai. Aquela ligação também tinha chegado numa terça-feira de manhã. Eu estava nesta mesma cozinha preparando café da manhã quando meu mundo virou. Te ligo de volta.
Repeti e desliguei. Andrés levantou os olhos do telefone. Tudo bem? Você parece pálida. Eu parecia? Vi meu reflexo na porta do micro-ondas. O mesmo cabelo castanho preso num rabo de cavalo. Os mesmos olhos verdes que meu pai me dera. O mesmo rosto que me encarava todas as manhãs há 37 anos. Mas as palavras de Carla haviam mudado algo fundamental. A cozinha parecia diferente agora. Como quando você percebe que um quadro esteve torto na parede por meses. Apenas cansada? Disse eu, pegando minha própria xícara de café. Minhas mãos estavam firmes. 20 anos trabalhando como contadora forense me ensinaram a manter a compostura ao descobrir que nada era o que parecia. Executivos se sentaram à minha frente, mentindo descaradamente sobre milhões de desaparecidos. Enquanto eu assentia, tomava notas e reunia evidências. Você deveria voltar para a cama, sugeriu Andrés. Seu sotaque britânico envolvendo as palavras com um calor familiar. Esse sotaque me cativou em um jantar de amigos em comum há 8 anos. Ele estava explicando a diferença entre rugby e futebol americano. Gesticulando descontroladamente com uma taça de vinho e derramando-a acidentalmente no meu vestido. Sua mortificação tinha sido cativante. Ou tinha sido? Talvez. Eu disse, estudando seu rosto. A mesma mandíbula angular. Os mesmos olhos verdes com reflexos dourados. A mesma pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda de um acidente de bicicleta na infância. Cada detalhe exatamente como deveria ser. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Carla. Olha isso agora. Uma foto apareceu. Através da janela do avião. Eu podia ver o interior da classe executiva. Lá, no assento 3B, estava um homem de terno azul tom fora. A foto foi tirada de um ângulo. Mas o perfil era inconfundível. A maneira como ele segurava a cabeça. A curva da mandíbula. O gesto particular com que gesticulava ao falar. Andrés. Meu Andrés. Falando animadamente com uma mulher loira que parecia ter uns 25 anos. Com a mão dela repousando em seu antebraço com uma intimidade casual. Levantei os olhos para o Andrés em nossa cozinha. Com seu suéter de cachemira cinza. Óculos de leitura empurrados para o cabelo. A mesma aliança de casamento na mão esquerda que havíamos escolhido juntos em uma pequena joalheria no centro histórico. Na verdade, eu disse. Minha voz surpreendentemente firme. Acho que vou fazer panquecas. Panquecas? Ele arqueou uma sobrancelha. Numa terça-feira? Qual é a ocasião? A ocasião era que minha irmã estava vendo meu marido em um avião. Enquanto meu marido estava na nossa cozinha. E uma dessas realidades tinha que ser falsa. Mas eu não podia dizer isso. Não ainda. Não até entender o que estava acontecendo. Uma esposa não pode fazer panquecas para o marido sem precisar de um motivo? Ele sorriu. Aquele meio sorriso particular que costumava fazer meu coração bater mais rápido. Claro. Embora você saiba que tenho escola às 11. Temos tempo de sobra. Disse eu. Tirando os ingredientes da despensa. Farinha. Ovos. Leite. Coisas simples que faziam sentido. Ao contrário da foto no meu telefone mostrando meu marido em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto media a farinha em uma tigela. Pensei nas pequenas inconsistências que havia ignorado nos últimos meses. A noite em que ele chegou em casa de um jantar com clientes cheirando a um perfume que eu não reconheci.
O fim de semana em que supostamente foi a Monterrey para uma conferência da qual depois não consegui encontrar registro online. A maneira como ele vinha sendo perfeito ultimamente. Perfeito demais. Nenhum aniversário esquecido. Nenhuma meia deixada no chão do quarto. Nenhum hábito irritante que antes me enlouquecia. Mas que agora parecia estranhamente ausente. Eu te amo. Disse Andrés de repente. Aproximando-se para beijar minha testa. Seus lábios eram quentes. Familiares. Eu também te amo. Respondi automaticamente. As palavras soando ocas como o copo medidor em minha mão. Ele voltou ao seu jornal. Acomodando-se novamente em sua rotina matinal. Observei virar as páginas com movimentos precisos. Cada gesto era exatamente como eu me lembrava. Mas a memória. Eu estava aprendendo. Podia ser fabricada. A realidade podia ser editada. E em algum lugar entre minha cozinha e o aeroporto. Meu casamento havia-se dividido em duas versões. Uma delas era uma mentira. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para Carla. Não deixe esse avião decolar. Mas mesmo ao enviá-la, eu sabia que era tarde demais. Os motores já rugiam. A porta já estava fechada. E qualquer que fosse o jogo que estivesse sendo jogado na minha vida, ele já havia começado. O som da porta do apartamento se fechando ecoou pelo corredor enquanto Andrés saía para sua partida de squash. Fiquei na janela, observando-o sair do prédio. Sua bolsa de ginástica no ombro. Aquele passo confiante e inalterado depois de todos esses anos. Ele virou à esquerda em direção ao clube atlético. Exatamente como fazia toda terça e sábado. Normal. Previsível. Exceto que nada parecia normal mais. No momento em que ele desapareceu na esquina. Movi-me com propósito em direção ao seu escritório em casa. A escrivaninha de mogno que havíamos comprado em um leilão em Los Cabos estava sob seus diplomas da Unam e do Eton. Tudo meticulosamente organizado. Como sempre. Mas a organização. Eu havia aprendido em anos de contabilidade forense. Muitas vezes mascarava as decepções mais elaboradas. Abri meu laptop e entrei em nossas contas conjuntas. Meus dedos se moveram pelo teclado com a mesma precisão que eu usava para rastrear fundos roubados em empresas da Fortune 500. Os extratos do cartão de crédito carregaram lentamente. Cada mês revelando um padrão que apertou meu peito. Lá estava, uma cobrança no Mandarim Oriental da cidade do México de 15 a 18 de março. Eu me lembrava daquele fim de semana claramente. Andrés supostamente tinha ido de carro para Guadalajara para ajudar sua mãe a reorganizar a garagem após a morte de seu pai. Eu me ofereci para ir com ele. Mas ele insistiu que eu ficasse em casa para descansar após uma auditoria particularmente exaustiva. A cobrança do hotel era para 2 hóspedes. Serviço de quarto para 2. Tratamentos de spa para 2. Minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto eu rolava mais para baixo. Outra cobrança no Four Seasons. Em um fim de semana em que ele alegou ter jantares com clientes no centro. Eu estava em casa com intoxicação alimentar. Doente demais para questionar porque suas reuniões com clientes exigiam pernoites em hotéis a 40 minutos do nosso apartamento. Em seguida, acessei seu cartão de crédito corporativo. Mais hotéis. Mais restaurantes que eu nunca o ouvi mencionar. Compras de joias na Cartier que nunca se materializaram como presentes para mim. Meu cérebro metódico. Treinado para detectar irregularidades financeiras. Catalogou cada discrepância enquanto meu coração tentava racionalizá-las. Talvez fossem presentes para clientes.
Talvez os hotéis fossem para executivos visitantes. Talvez houvesse uma explicação que não envolvesse meu marido vivendo uma vida completamente separada. Meu telefone tocou. O nome de Sofia Chaves apareceu na tela. Estou a 15 minutos. Disse ela sem rodeios. E Ana? Você precisa se preparar. O que eu encontrei é extenso. Sofia e eu fomos colegas de quarto na UNAM. Ambas estudando contabilidade antes que nossos caminhos divergissem, o meu para a investigação forense. O dela para o que ela chamava cripticamente de inteligência privada. Seu divórcio de Ricardo. O corretor da bolsa que estava dormindo com sua assistente de 23 anos. A transformou de analista corporativa em alguém que se especializava no que ela chamava de reconhecimento matrimonial. Enquanto esperava, continuei minha investigação. Nossas contas de investimento conjuntas mostravam atividade regular. Mas, ao aprofundar, encontrei saques que não reconhecia. Quantias pequenas no início. 5.000 aqui. 10.000 ali. Sempre logo abaixo do limite que acionaria alertas automáticos. O tipo de desvio sistemático que eu tinha visto em inúmeros casos de fraude. Exceto que desta vez estava acontecendo em minhas próprias contas. A campainha tocou. Sofia estava lá, em seu típico traje todo preto. Tablet pressionado contra o peito. Sua expressão sombria. Ela usava aquele mesmo olhar quando descobriu o caso de Ricardo. Quando teve que me contar sobre as dívidas secretas de jogo do meu pai após sua morte. Quando a vida exigia honestidade brutal entre amigas. Mostre-me. Eu disse, levando-a para a mesa da sala de jantar. Ela abriu seu tablet. Os dedos voando pela tela com eficiência praticada. A mulher com quem sua irmã o viu é Mariana Vélez. 26 anos. Representante de vendas farmacêuticas da Silex Industries. Uma foto apareceu. Loira. Convencionalmente bonita daquela forma polida que sugeria manutenção cara. Ela trabalha no território da Cidade do México há 2 anos. Suas redes sociais são na maior parte privadas. Mas consegui acessar algumas fotos marcadas. As imagens que se seguiram fizeram meu estômago despencar. Mariana e Andrés em um restaurante que eu não reconhecia. Mariana e Andrés no que parecia ser um bar de hotel em Miami. Mariana e Andrés em uma gala de caridade. Na mesma noite em que eu estava em Guadalajara para uma conferência. Há quanto tempo? Minha voz soa distante. Como se outra pessoa estivesse perguntando. Com base na pegada digital. Pelo menos 3 meses. Disse Sofia. Mas Ana. Essa não é a parte mais estranha. Sofia abriu outra tela. Acessei as filmagens de segurança do seu prédio através de um contato. Olha isso. O vídeo mostrava o lobby do nosso prédio da terça-feira passada. Lá estava Andrés entrando às 18h47. Pasta na mão. O carimbo de data-hora correspondia a quando ele chegou em casa do trabalho. Tudo parecia normal até Sofia dar um zoom. Olha a sombra dele. Disse ela. A sombra caía no ângulo errado. Piscava ligeiramente ao passar sob o lustre. Detalhes invisíveis à observação casual. Mas evidentes para alguém que procura por engano. Isso é tecnologia deepfake. Explicou Sofia. Alguém tem inserido filmagens fabricadas no sistema de segurança do seu prédio. E não é trabalho amador. Estamos falando de software sofisticado que custa centenas de milhares de dólares para ser implementado corretamente. Eu olhei para a tela.
Minha mente lutando para processar o que aquilo significava. Por que alguém se daria a tanto trabalho? É o que precisamos descobrir. Mas há mais. Ela abriu outro arquivo. Falei discretamente com alguns de seus vizinhos. A senhora Pérez do 20C mencionou algo interessante. A senhora Pérez, de 78 anos. Vivia sozinha com seus 2 gatos persas e passava a maior parte do tempo vigiando o corredor através do olho mágico, sistema de segurança não oficial do prédio. Ela disse que viu Andrés saindo com malas há 3 meses. No fim de semana em que você estava naquela conferência em Guadalajara. Ela se lembrou especificamente porque ele ajudou com as compras ao sair. Ele disse que ia ficar fora por um tempo. Eu me lembrava daquele fim de semana. A conferência tinha sido obrigatória. 2 dias de apresentações entorpecentes sobre novas regulamentações da Secretaria da Fazenda. Cheguei em casa no domingo à noite e encontrei Andrés cozinhando jantar frango com alecrim. Meu favorito. Ele disse que tinha passado o fim de semana organizando seu escritório em casa e colocando sono em dia. O escritório parecia exatamente o mesmo. Mas eu cheguei em casa e ele estava aqui. Disse eu. As palavras parecendo grossas na minha garganta. Estava? Perguntou Sofia. Ou era alguém que se parecia exatamente com ele? A sala inclinou-se ligeiramente. Agarrei-me à beira da mesa. Meu cérebro de contadora tentando criar colunas lógicas onde não existiam. Isso é loucura. As pessoas não são simplesmente substituídas. Não. Concordou Sofia. Sua voz gentil, mas firme. Não são. Não sem recursos e planejamento significativos. Ana? Andrés tem trabalhado em algo sensível? Algum acordo ou projeto que o tornaria um alvo? Pensei em seu trabalho recente, fusões, aquisições, as atividades usuais de banco de investimento. Nada que parecesse valer esse nível de engano elaborado. A menos que houvesse algo que ele não tivesse me contado. Outro segredo para adicionar à pilha crescente. Preciso ver mais filmagens. Disse eu. Minha voz mais firme agora. Cada entrada e saída dos últimos 3 meses. Recibos de cartão de crédito. Registros telefônicos. Tudo. Sofia assentiu. Já digitando. Vou conseguir o que puder. Mas Ana. Você precisa ser cuidadosa. Quem quer que esteja fazendo isso. Seja Andrés ou outra pessoa. Investiu recursos sérios. Isso não é um simples caso. É algo completamente diferente. Sofia foi embora depois de me dar um telefone criptografado para contatá-la. Me advertindo para agir normalmente até entendermos a extensão total do que estava acontecendo. Passei o resto da tarde em um estado de animação suspensa. Limpando coisas que não precisavam de limpeza. Organizando arquivos que já estavam organizados, qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas enquanto minha mente corria por possibilidades que pareciam cada vez mais insanas. Às 17h30. Ouvi a chave de Andrés na fechadura. O homem que talvez não fosse Andrés. O estranho que estava vivendo em minha casa. Compartilhando minha cama. Interpretando o papel de meu marido com tal precisão que eu nunca o questionei até hoje. Compus meu rosto em algo que se assemelhava à calma e comecei a preparar o jantar. Algo cheira incrível. Ele chamou. Como sempre fazia. A rotina tão familiar que parecia memória muscular. Decidi fazer camarão scampi. A receita da minha avó de Nápoles. O molho de alho e vinho branco encheu o apartamento com seu aroma rico. Este prato em particular tinha um significado em nosso relacionamento.
O verdadeiro Andrés tinha uma alergia severa a frutos do mar, documentada por 3 idas à emergência ao longo dos anos. Sua pulseira de alerta médico, usada religiosamente por 7 anos, listava especificamente frutos do mar como uma ameaça à vida. O seu favorito. Eu disse, colocando o prato na frente dele. Minha voz soando normal. Até mesmo agradável. 20 anos mantendo a compostura durante investigações de fraude me ensinaram a compartimentalizar o pânico. Ele olhou para o prato com o que parecia ser um deleite genuíno. Você não faz isso há séculos. Isso era verdade. Eu não fazia porque meu marido morreria se comesse. Mas este homem pegou seu garfo sem hesitação, enrolando o linguine com facilidade praticada, levando um camarão à boca com apreço. Nenhuma reação. Nenhum inchaço. Nenhuma busca por uma EpiPen. Apenas um homem desfrutando de seu jantar. Isso está incrível, disse ele, dando outra garfada. Sua avó ficaria orgulhosa. Minha avó morrera há 15 anos. Mas teria ficado horrorizada ao me ver servindo frutos do mar a alguém que eu estava testando como uma cobaia de laboratório. Observei-o comer, catalogando cada gesto, cada expressão, procurando as costuras em sua atuação. Então, eu estava pensando, disse eu, enchendo sua taça de vinho com a calma medida de alguém discutindo tempo. Deveríamos visitar sua mãe neste fim de semana. O verdadeiro Andrés teria inventado uma desculpa imediatamente. A relação dele com a mãe era complicada na melhor das hipóteses. Tóxica na pior. Ela nunca me aprovou. Nunca o perdoou por se casar fora de seu círculo social. Nossas visitas a Guadalajara eram cuidadosamente racionadas, geralmente exigindo semanas de negociação. Parece maravilhoso. Ele respondeu sem pestanejar. Ela ficará encantada em nos ver. Encantada. Sua mãe nunca ficara encantada com nada que me envolvesse. Poderíamos ficar o fim de semana inteiro. Continuei, pressionando mais. Ajudá-la com aquele projeto de jardinagem que ela mencionou. Perfeito. Vou ligar para ela depois do jantar para avisar. O verdadeiro Andrés preferiria uma cirurgia dentária sem anestesia passar um fim de semana fazendo trabalho braçal para sua mãe. Este homem estava falhando em todos os testes, mas tendo sucesso perfeito em ser uma versão melhor do meu marido. Depois do jantar, nos acomodamos no sofá para nossa rotina noturna habitual. Netflix. Conversa leve sobre nossos dias. O silêncio confortável de um casal casado há muito tempo. Exceto que nada disso parecia confortável mais. Cada gesto que ele fazia, cada palavra que dizia, parecia assistir a um mestre de marionetes habilidoso manipulando fios que eu não conseguia ver. Estou exausta, anunciei às 22 horas, espreguiçando-me de forma exagerada. Aquela auditoria de hoje realmente me esgotou. Você trabalha demais, disse ele, beijando minha testa. Os lábios eram quentes. A pressão familiar, mas errada de alguma forma indefinível. Em nosso quarto. Troquei de roupa para o pijama enquanto ele escovava os dentes. Os sons do banheiro eram perfeitos, a escova elétrica por exatamente 2 minutos. O enxaguante bucal. A rotina de lavar o rosto. Alguém havia estudado os hábitos do meu marido com precisão antropológica. Quando ele se deitou na cama ao meu lado, forcei-me a ficar imóvel. Ele virou de lado, de costas para mim.
Sua respiração se acalmando em minutos. O verdadeiro Andrés era um insone crônico que geralmente lia até bem depois da meia-noite. Este homem adormeceu como alguém sem preocupações. Sem segredos. Sem uma identidade roubada pesando em sua consciência. Esperei. Contando suas respirações. Até ter certeza de que ele estava dormindo profundamente. Então, saí da cama com os movimentos cuidadosos de alguém desarmando uma bomba. Sua pasta estava em seu lugar de sempre. Ao lado do closet. O couro amaciado por anos de uso. A pasta do verdadeiro Andrés. Carregada por um impostor. Dentro. O conteúdo usual parecia normal à primeira vista, laptop. Vários arquivos. Cartões de visita. Mas debaixo de uma pilha de portfólios de investimento. Encontrei um envelope que não pertencia ali. Meus dedos tremeram ao retirar seu conteúdo. Um passaporte em nome de Marcos Vargas. Com um endereço em um bairro da Cidade do México. Uma carteirinha do Sindicato dos Atores. Mas o mais condenatório eram as anotações manuscritas. Páginas e páginas. Na caligrafia de outra pessoa. Documentando minha vida com detalhes excruciantes. Minha rotina matinal. Até qual xícara de café eu preferia. Meus padrões de fala. Com certas frases destacadas. Detalhes sobre a história do nosso relacionamento que pareciam um roteiro preparado para uma audição. Ana gosta do café com açúcar. Sem creme. Liga para a irmã toda terça e quinta. Aniversário é 15 de outubro. Espera flores. Mas finge que não. Pai morreu há 3 anos. Assunto sensível. Chora na cena final de Casablanca. Sempre. Nosso casamento inteiro reduzido a tópicos. Um estudo de personagem para alguém se preparando para desempenhar o papel de marido dedicado. No final da última página. Uma nota em caligrafia diferente, 3 meses no máximo. Mantenha a cobertura até a transferência ser concluída. 3 meses. Essa atuação tinha uma data de validade. Deslizei os papéis de volta para a pasta de Marcos com dedos trêmulos. Minha mente processando as implicações de transferência concluída. Transferência de quê? Nossos bens? O apartamento? Minha vida inteira? Fotografei cada página com o telefone criptografado que Sofia me dera. Em seguida, voltei para a cama, onde o estranho usando o rosto do meu marido continuava a dormir pacificamente. Na manhã seguinte, domingo, observei Marcos realizar sua rotina matinal com uma clareza recém-descoberta. Cada gesto estudado. Cada palavra escolhida com cuidado. Quando ele mencionou que precisava ir à academia, inventei uma crise urgente com um cliente que exigia atenção imediata em meu escritório. Ele mal levantou os olhos do tablet, despedindo-se com a distração de alguém cuja mente já estava em outro lugar. Meu prédio de escritórios estava vazio em uma manhã de domingo. Apenas guardas de segurança e os fantasmas de crimes financeiros. Tranquei-me em meu escritório de esquina com vista para a reforma. Abri meu laptop com a determinação de alguém prestes a realizar uma cirurgia em sua própria vida. O software de contabilidade forense que eu usava para rastrear fraudes corporativas agora dissecaria minhas finanças pessoais. Comecei com nossa conta corrente conjunta. Os últimos 3 meses revelaram um padrão tão sutil que eu o teria ignorado se não estivesse procurando especificamente por roubo. Transferências de $999. Logo abaixo do limite federal de declaração. Movendo-se para contas que eu não reconhecia. Os bancos receptores estavam nas Ilhas Caimã.
notórios por suas leis de privacidade e resistência a investigações internacionais. Cada transferência havia sido autorizada com as credenciais do meu marido durante os horários em que Marcos estava sentado à minha frente no jantar ou dormindo ao meu lado na cama. O verdadeiro Andrés estava em algum outro lugar, sangrando sistematicamente nossas contas, enquanto seu sósia contratado me mantinha distraída com imitações perfeitas de felicidade doméstica. Rastreai o dinheiro através de 3 empresas de fachada, cada uma registrada em jurisdições diferentes, cada uma levando a outro beco sem saída. LuxCorp International nas Cayman, Meridian Holdings no Panamá, Apex Investments em Chipre, estruturas corporativas projetadas para lavar dinheiro e ocultar ativos de pessoas exatamente como eu. A trilha esfriou em bancos suíços, cujas leis de privacidade eram lendárias. 15 anos de economias, investimentos e planejamento financeiro cuidadoso desaparecendo em contas numeradas que eu podia ver, mas não tocar. A escala do roubo me deixou fisicamente doente. 400 000 do nosso portfólio de investimentos. 600 000 da linha de crédito da hipoteca que nunca havíamos usado. Outros 300 000 de várias contas de aposentadoria, todos tomados como empréstimos que não acionariam alertas imediatos. 3 milhões de dólares. Extraídos metodicamente enquanto eu dormia ao lado de um estranho que havia memorizado minhas preferências de café. Mas o dinheiro era apenas o começo. Quando acessei meu banco de dados profissional de clientes, encontrei algo pior. Registros de login mostravam acesso de endereços IP que eu não reconhecia. Download de dados financeiros sensíveis de 3 grandes auditorias corporativas que eu havia conduzido informações que, nas mãos erradas, poderiam facilitar o uso de informações privilegiadas em dezenas de milhões. Abri o perfil profissional de Mariana Vélez. Representante de vendas farmacêuticas, parecia uma história de fachada agora. Seu LinkedIn mostrava conexões com vários gestores de fundos de cobertura do tipo que operava em áreas legais cinzentas e não se importava com a origem de suas informações. Seu histórico de viagens nas redes sociais se alinhava perfeitamente com negociações suspeitas em ações farmacêuticas que ocorreram pouco antes de grandes anúncios da Cofepris. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam usando minha reputação, meu acesso, minhas relações com clientes para cometer crimes federais. Cada login não autorizado, cada arquivo roubado, cada negociação suspeita seria rastreada até minhas credenciais. Se descoberto, eu não perderia apenas dinheiro. Perderia minha licença, minha carreira, potencialmente minha liberdade. Eu precisava de ajuda além do que Sofia poderia fornecer. Graciela Moreno atendeu no terceiro toque. Sua voz rouca de sono. Éramos amigas desde que ela era uma promotora ambiciosa e eu testemunhava como especialista em casos de fraude. Seu divórcio de um juiz que estava aceitando subornos encerrou sua carreira na promotoria. Mas aguçou sua compreensão de como o sistema falhava com as mulheres que descobriam que seus maridos eram criminosos. Ana, são 7 da manhã de domingo. Preciso da sua ajuda. Pode me encontrar no meu escritório? Algo em minha voz deve ter transmitido a urgência. 20 minutos. Disse ela e desligou. Graciela chegou parecendo ter vestido a primeira roupa que encontrou. Seus instintos de promotora ainda afiados apesar de 3 anos na prática privada. Mostrei-lhe tudo, as transferências financeiras, os dados roubados de clientes, as fotografias do conteúdo da pasta de Marcos. Ela estudou as evidências com a intensidade focada que uma vez deixava advogados de defesa nervosos. Isso é sofisticado, disse ela finalmente.
Roubo de identidade de nível profissional combinado com fraude financeira e espionagem corporativa. Mas aqui está o seu problema, tudo está tecnicamente autorizado. As credenciais do seu marido foram usadas. Sua biometria. Suas senhas. Sem provar que ele não estava presente para essas transações. Você está em uma situação de palavra dele contra a sua. Mas eu tenho a prova de que Marcos Vargas o está personificando. Um ator que poderia alegar que foi contratado por um motivo legítimo. Talvez Andrés quisesse te surpreender. Talvez fosse pesquisa para algo. Sem Andrés aqui para contradizer essa história. E com ele presumivelmente pronto para negar tudo de onde quer que esteja escondido. As autoridades não agirão rápido o suficiente. Quando eles investigarem, o dinheiro terá sumido e as evidências terão desaparecido. Meu telefone vibrou. Não meu telefone normal, mas o criptografado que Sofia me dera. Eu o tinha deixado escondido na gaveta da minha escrivaninha. A notificação mostrava uma nova mensagem em um aplicativo que eu não reconhecia. Graciela se inclinou enquanto eu o abria. Um único texto de um número desconhecido, verifico o telefone antigo de Andrés. Olhei para Graciela. Quem mais sabe sobre isso? Alguém que quer que você encontre algo. Disse ela. Isso parece uma trilha de migalhas de pão. Dirigimos de volta ao meu apartamento juntas. Marcos ainda estava na academia. Sua rotina de domingo previsível como um relógio. Fui direto ao escritório de Andrés em casa. À gaveta da escrivaninha onde ele guardava eletrônicos velhos que dizia que iria reciclar. Mas nunca jogava fora. Seu iPhone anterior estava lá. A tela rachada de quando ele deixou cair ao sair de um táxi. 6 meses atrás. Pressionei o botão de ligar. Sem esperar nada. A tela ganhou vida. 5% de bateria. Mas viva. O telefone estava recebendo mensagens por meses. Enquanto supostamente estava quebrado. Abri as mensagens com dedos trêmulos. Havia uma conversa com Mariana Vélez. De 8 meses atrás. Planos. Fotos. Detalhes que gelaram meu sangue. A esposa não suspeita de nada. Andrés havia escrito 3 meses atrás. Marcos é perfeito. Quando ela descobrir, seremos intocáveis. A mensagem mais recente era de ontem. Amanhã finalizamos tudo. Nosso lugar de sempre em Paris. Depois desaparecemos para sempre. Graciela olhou para a tela do telefone. Sua mente de promotora já construindo caso. Amanhã é segunda-feira. Se eles planejam finalizar tudo, precisamos agir esta noite. Senti algo mudar dentro de mim. O medo e a confusão se cristalizaram em uma determinação fria. O mesmo foco que me ajudou a desvendar esquemas de fraude de milhões de dólares agora protegeria o que restava da minha vida. Entreguei a Graciela o telefone e me movi para meu laptop com um propósito renovado. O que você está fazendo? Perguntou Graciela. Armando uma armadilha. Andrés pode ter roubado meu dinheiro. Mas ele esqueceu que sou eu quem sabe como rastreá-lo. Meus dedos voaram pelo teclado. Criando algo belo em sua simplicidade, um vírus financeiro disfarçado de documentos de investimento de rotina que apareceriam em nosso armazenamento compartilhado na nuvem. O código era elegante. Projetado para ser acionado no momento em que alguém acessasse nossas contas conjuntas de um endereço IP internacional. Ao ser acionado, congelaria cada transação. Bloquearia todas as contas associadas e alertaria simultaneamente os investigadores federais sobre atividade suspeita. Isso é legal?
Graciela observou por cima do meu ombro. É minha própria conta. Estou protegendo meus bens de roubo. Completamente legal. Inseri o vírus em arquivos rotulados como revisão de investimentos Q3 e documentos fiscais 2024. A arrogância de Andrés seria sua queda. Ele sempre revisava nossos investimentos antes de grandes decisões. Um hábito de seus dias no banco que nem o crime havia quebrado. A porta do apartamento se abriu. Marcos estava de volta da academia, assobiando algo sem melodia. Graciela e eu trocamos olhares. Ela entendeu imediatamente. Guardando o telefone de Andrés em sua bolsa enquanto eu fechava meu laptop. Trabalhando no domingo de novo? Marcos apareceu na porta. Bolsa de ginástica no ombro. A atuação perfeita. Suor na testa. Você realmente deveria dar um tempo. Apenas finalizando? Eu disse. Minha voz firme. Graciela interveio. Discutindo um caso em que estávamos colaborando. Ele acenou para Graciela com um charme praticado. Bom te ver. Fica para o almoço? Na verdade. Eu disse. Levantando-me. Eu estava pensando que poderíamos almoçar naquele lugar em Atoria. Sabe? Onde fomos depois da nossa lua de mel? Eles tinham aquele polvo grelhado incrível. O sorriso de Marcos não vacilou. Mas eu vi o brilho de pânico em seus olhos. Nós nunca tínhamos ido à Atoria juntos. O verdadeiro Andrés e eu passamos nossa lua de mel em Cartagena. Não na Grécia. Como mencionei. Mas Marcos não sabia disso. Atoria? Ele repetiu. Ganhando tempo. O pequeno restaurante onde dançamos até o amanhecer. Você disse que foi a noite mais romântica da sua vida. Graciela observou nossa troca como uma partida de ténis. Reconhecendo o teste que eu estava aplicando. A mandíbula de Marcos se contraiu. Quase imperceptivelmente. Claro. Ele disse finalmente. Embora eu achasse que estava fechado para reformas. Uma invenção completa para cobrir sua ignorância. O lugar que eu descrevi não existia. Eu sorri calorosamente. Interpretando a esposa dedicada enquanto documentava mais uma rachadura em sua atuação. Você provavelmente tem razão. Vamos pedir comida tailandesa em vez disso. O alívio em seus ombros foi visível. Graciela se desculpou. Levando as evidências com ela. Enquanto Marcos ia para o chuveiro. Fiz 3 chamadas que incendiariam o esquema cuidadosamente construído por Andrés. Primeiro. Roberto Santana. CEO da indústria Santana e o maior cliente de Andrés. Mantive meu tom conversacional. Preocupado. Mas não alarmado. Roberto. Desculpe incomodá-lo em um domingo. Mas notei uma atividade incomum no portfólio de investimentos da sua empresa enquanto revisava contas adjacentes. Nada sério. Provavelmente apenas um erro de escrituração. Mas talvez você queira que sua equipe verifique. A semente da dúvida foi plantada. Regada com preocupação suficiente para acionar uma auditoria interna que descobriria discrepâncias. Levando de volta ao acesso não autorizado de Andrés. Segunda chamada, Jennifer Wu na capital Phoenix. Mesma abordagem. Ângulo diferente. Uma transferência misteriosa que não correspondia aos seus padrões usuais. Tão estranho. Provavelmente nada. Mas vale a pena verificar. Terceira, David Martínez na Financeira Meridiana. Na manhã de segunda-feira.
3 grandes empresas estariam descobrindo falhas de segurança. Todas rastreáveis a credenciais associadas a Andrés Mercer. Meu telefone tocou enquanto eu terminava a terceira chamada. O identificador mostrava a residência assistida da minha mãe em Querétaro. Meu peito apertou. Ligações de domingo à tarde geralmente significavam emergências médicas. Senhora Ruiz? A voz pertencia a Nancy, a diretora do local. Sua mãe está bem, mas está bastante agitada. Ela insiste que alguém está mentindo sobre a visita do seu marido. Estou a caminho. A viagem para Querétaro levou 90 minutos. Com Marcos acreditando que eu estava lidando com uma crise na medicação da minha mãe. O local estava aninhado entre árvores que mal começavam a ficar douradas. Um ambiente pacífico para vidas em seus capítulos finais. O quarto da minha mãe dava para o jardim, com fotos cobrindo cada superfície. Suas memórias tornadas tangíveis. Ana. Ela agarrou minhas mãos no momento em que entrei. Seu aperto mais forte do que seus 82 anos permitiriam. Aquela mulher está mentindo. Eu disse a ela que Andrés esteve aqui no mês passado. Mas ela diz que não há registro. Nancy estava no canto, parecendo-se desculpar. O registro de visitantes não mostra nenhuma entrada. Mas a senhora Ruiz está irredutível. A demência da minha mãe a tornava uma testemunha pouco confiável na maioria das situações. Mas ela tinha momentos de clareza surpreendente. Especialmente sobre eventos recentes. Conte-me sobre a visita dele. Mãe. Ele veio em uma quinta-feira. Lembro-me porque era dia de pudim. Ele perguntou sobre o seguro de vida do seu pai. Queria saber se havia outras apólices além da que você conhecia. Contei a ele sobre a apólice da Mutual del Norte. Aquela que seu pai nunca te contou. Andrés disse que queria ter certeza de que você estava protegida. Meu sangue gelou. Havia outra apólice. Uma que descobri somente após a morte do papai. 500. 000 que foram usados para pagar os cuidados da mamãe. Poucas pessoas sabiam disso. Ele perguntou sobre mais alguma coisa? O cofre. Ele queria saber em qual banco. O que havia nele. Contei sobre a coleção de moedas do seu pai. Aquela que ele achava que um dia seria valiosa. Beijei sua testa, prometendo voltar em breve. E saí para o corredor com Nancy. Verifique as filmagens de segurança do mês passado. Toda quinta-feira. Nancy abriu os arquivos em seu tablet. Percorremos semanas de filmagens, residentes indo e vindo. Famílias visitando. Trocas de turno. Então, lá estava 15 de agosto. 14h47. Andrés entrando pela porta da frente. Assinando o registro de visitantes. Passando 43 minutos com minha mãe. Mas o registro. Nancy abriu a folha de assinaturas física. Fotografada e arquivada. O nome de Andrés não estava lá. A página mostrava um espaço em branco. Como se aquela linha tivesse sido pulada. Ele assinou? Disse Nancy. Perplexa. Eu o vi assinar. Alguém havia alterado digitalmente a imagem arquivada, removendo sua assinatura com precisão cirúrgica. Mas não pensaram em verificar as filmagens de segurança. Andrés vinha planejando isso por meses. Coletando informações sobre cada ativo. Cada apólice. Cada fonte possível de dinheiro. Ele havia até mesmo visado minha mãe. Minando suas memórias confusas em busca de detalhes financeiros.
Dirigi de volta de Querétaro com as filmagens de segurança salvas no meu telefone. Mais uma peça de evidência na crescente montanha da decepção de Andrés. O trânsito de domingo à noite estava lento, dando-me tempo para processar a crueldade calculada de visitar minha mãe. Extraindo informações financeiras de uma mulher cuja mente vagava entre décadas como um rádio buscando sinais. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Carla. Seu voo havia pousado em Charles de Gaulle 3 horas antes. As fotos anexas fizeram minhas mãos se apertarem no volante. Andrés e Mariana na casa de câmbio do aeroporto. A mão dele na parte inferior das costas dela com uma intimidade casual. Outra foto os mostrava entrando em um táxi. A cabeça de Mariana inclinada em seu ombro. Ambos rindo de algo em seu telefone. O carimbo de data-hora mostrava 16h47. Horário de Paris. A foto seguinte me deixou sem fôlego por um momento. Eles estavam na recepção do Hotel Lancaster nos Champs-Élysées. Um lugar onde os quartos começavam em 800 euros por noite. Mariana usava uma pulseira de diamantes que eu reconhecia que Andrés supostamente havia comprado para o aniversário de 70 anos de sua mãe. 6 meses atrás. A linguagem corporal entre eles falava de um conforto praticado. Do tipo que se desenvolve ao longo de anos. Não meses. A maneira como ela ajeitava a gola dele. A forma como ele a guiava pelo lobby com uma confiança possessiva. Isso não era um caso recente. Era um relacionamento que poderia ter precedido todo o nosso casamento. Estacionei na garagem do prédio às 20h30 e encontrei Marcos andando perto do elevador, com o telefone pressionado contra o ouvido. Quando me viu, seu rosto se recompôs em preocupação. Mas não rápido o suficiente para esconder o brilho de ansiedade por baixo. Aí está você? Disse ele, encerrando a ligação abruptamente. Eu estava ficando preocupado. Como está sua mãe? Ela está bem. Apenas confusa sobre alguns documentos financeiros antigos. Observei-o processar isso. Vi o leve relaxamento em seus ombros quando não elaborei. De volta ao nosso apartamento. Tomei uma decisão que ou exporia tudo ou destruiria minha chance de justiça. Sentada em frente a Marcos em nossa mesa de jantar. Peguei meu telefone com uma casualidade deliberada. Eu estive pensando, disse eu, percorrendo o meu calendário. Nosso aniversário está chegando no próximo mês. 8 anos desde aquele jantar em que nos conhecemos. Marcos assentiu. Seu treinamento de ator mantendo sua expressão neutra. Apesar do fato de que Andrés e eu estávamos casados há 7 anos. Não 8. Outro teste falho. Quer fazer algo especial. Uma festa surpresa na terça-feira de manhã. Antes que os mercados abram. Convidar todos os seus colegas da firma. Seus maiores clientes. Mostrar o apartamento. Servir champanhe e aqueles doces da confeitaria francesa que você ama. Seus olhos piscaram em confusão. Terça de manhã? É um horário incomum para uma festa. Você sempre disse que os melhores negócios acontecem antes do café da manhã. Além disso, seria memorável. Diferente. Peguei meus contatos, deixando o entusiasmo colorir minha voz. Eu cuido de tudo. Você só precisa enviar os convites esta noite. Faça parecer exclusivo. Urgente. Diga a eles que é importante que compareçam. Marcos hesitou. Claramente tentando descobrir se isso fazia parte de seu roteiro ou algo inesperado. Mas recusar quebraria o personagem. E manter sua cobertura era primordial. Se é o que você quer. Disse ele finalmente.
Perfeito. Envio-os agora enquanto faço o jantar. Quero ver as respostas deles. Observei compor mensagem em seu telefone. Seus dedos se movendo com relutância pela tela. Colegas de banco de investimento. Grandes clientes, pessoas cuja presença seria impossível de explicar quando os agentes federais chegassem. Em minutos, as respostas começaram a chegar. Confusão misturada com concordância. Quando Andrés Ruiz pedia sua presença, você aparecia. Enquanto preparava nosso último jantar juntos, senti uma onda inesperada de simpatia por Marcos Vargas. Ele era um ator fracassado de um bairro da Cidade do México que pensou que estava tendo sua grande chance. Interpretando um papel pelo que provavelmente assumiu ser um reality show ou uma pegadinha elaborada. Em vez disso, ele se tornou um cúmplice de crimes federais. Preso em uma atuação onde as apostas eram sentenças de prisão. Não críticas ruins. Fiz salmão com aspargos. Simples e rápido. Marcos sentou-se na ilha da cozinha, mantendo a ilusão de normalidade doméstica enquanto ambos sabíamos que algo havia mudado fundamentalmente. O roteiro que ele havia memorizado não correspondia mais à cena. Vinho? Ofereci, segurando uma garrafa do Malbec que costumávamos compartilhar nas noites de domingo. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não estou me sentindo bem. Acho que estou pegando um resfriado. A primeira vez em 3 meses que ele recusava álcool. Seus instintos gritavam alertas. Mesmo que sua mente consciente não tivesse processado totalmente o perigo. Servi uma taça para mim, precisando da coragem líquida para o que estava por vir. Marcos, eu disse em voz baixa. E todo o seu corpo enrijeceu. Eu nunca chamava Andrés pelo nome errado. Eu sei quem você é. O silêncio se estendeu entre nós como uma corda esticada. Seu rosto passava por um ciclo de emoções, surpresa, medo, cálculo e, finalmente, resignação. Quando ele falou, o sotaque britânico havia desaparecido, substituído por um puro sotaque da Cidade do México. Há quanto tempo você sabe? Desde terça de manhã. Quando minha irmã viu o verdadeiro Andrés embarcando em um avião enquanto você estava na nossa sala. Ele colocou a cabeça entre as mãos. O gesto tão genuinamente humano que minha raiva vacilou. Eu não sabia sobre os crimes. Quer dizer, ele disse que vocês estavam separados. Que precisava de alguém para cuidar da casa. Manter as aparências por razões de negócios. Ele me pagou 20,000 em dinheiro para fingir ser ele por 3 meses. Achei que era estranho. Mas legal. Você realmente acreditou nisso? Eu queria acreditar. Sua voz falhou ligeiramente. Eu venho fazendo audições há 15 anos. Servindo mesas. Fazendo entregas. Vendo atores mais jovens conseguirem os papéis que eu queria. Então esse cara aparece. Me oferece mais dinheiro do que eu já vi para interpretar um papel. Eu não fiz perguntas. Não podia me dar ao luxo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Graciela. FBI se move amanhã de manhã. Tudo pronto. Olhei para Marcos. Este estranho que havia dormido na minha cama. Comido na minha mesa. Participado de uma decepção que destruiu minha vida. Mas, sentado à sua frente agora, vendo a derrota em seus ombros, reconheci outra vítima da manipulação de Andrés. Amanhã de manhã, agentes federais chegarão. As pessoas que você convidou estarão aqui para testemunhar.
Você pode ser preso como co-conspirador ou cooperar como testemunha. Testemunha? Ele disse imediatamente. Deus? Testemunha. Eu tenho documentos. Gravações. Ele me fez guardar tudo caso você suspeitasse. Disse que era um seguro. Marcos passou a noite em nosso sofá. Depois de me mostrar a chave de um depósito onde guardava tudo, contratos. Gravações de chamadas com Andrés. Instruções detalhadas para manter o engano. Mal dormimos. Ambos esperando pelo amanhecer que encerraria essa atuação elaborada. Às 5h47 da manhã. Meu telefone tocou. Pegamos eles. Disse Carla. Sua voz carregada de exaustão e satisfação. A polícia francesa os prendeu em Charles de Gaulle. Eles estavam tentando embarcar em um voo de conexão para a Suíça. Coloquei-a no viva voz para que Marcos pudesse ouvir. Ele sentou-se no sofá. O cobertor que lhe dei em volta da cintura. Parecendo um homem prestes a ouvir seu próprio verdito. A prisão foi dramática. Continuou Carla. Eles estavam no lounge premium quando a polícia chegou. Mariana começou a chorar, alegando não saber de nada sobre os crimes. Mas Andrés, sua compostura finalmente quebrada, tentou correr. Eles o derrubaram ali mesmo. Na frente de todos. Alguém filmou. Já está nos canais de notícias europeus. Marcos fechou os olhos. Talvez percebendo quão perto esteve de estar naquelas algemas. Caminhei até a cozinha e comecei a fazer café. Minhas mãos firmes apesar da adrenalina correndo em meu sistema. O apartamento logo estaria cheio de testemunhas da culminação da decepção de Andrés. Às 7h30 da manhã. Os primeiros convidados começaram a chegar. Roberto Santana da Indústria Santana. Parecendo confuso. Mas curioso. Jennifer Wu da capital Phoenix. Vestida impecavelmente apesar do horário incomum. David Martínez. Vários associados júniores da firma de Andrés. Clientes cujos portfólios representavam bilhões em ativos sob gestão. Eles se aglomeraram em nossa sala de estar. Aceitando café e conversando desconfortavelmente sobre a misteriosa urgência do convite. É melhor que isso valha a pena. Andrés? Disse Roberto Marcos. Que estava congelado perto da janela. Cancelei uma reunião de café da manhã com a equipe de vendas. Marcos olhou para mim. O pânico evidente em seus olhos. O roteiro não o havia preparado para isso. Dei um passo à frente. Interpretando a anfitriã graciosa uma última vez. Obrigada a todos por virem. Sei que o horário é incomum. Mas vocês entenderão em um momento porque sua presença é tão importante. Às 7h58. Ouvi passos no corredor. Múltiplos passos movendo-se com propósito. Marcos os ouviu também. Seu rosto empalidecendo. A campainha tocou uma vez. Formalmente. Seguida imediatamente por batidas firmes. Agentes federais. Temos um mandado. A sala explodiu em murmúrios confusos enquanto eu abria a porta. 6 agentes do FBI entraram. Sua presença transformando imediatamente nosso apartamento de uma reunião social em uma cena de crime. A agente líder. Uma mulher com cabelos grisalhos e olhos que não perdiam nada. Mostrou suas credenciais. Agente Sarah Brenes. Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Estamos procurando por Andrés Ruiz. Sou eu. Disse Marcos.
Seu sotaque da cidade do México vazando através do verniz britânico. Quer dizer... Não sou. Eu? Eu quero cooperar. Tenho evidências. Fui contratado para personificá-lo. A sala ficou em silêncio. Exceto pela xícara de café de alguém batendo em um pires com muita força. A boca de Roberto Santana se abriu e fechou como um peixe fora d'água. Jennifer Wu pegou seu telefone. Provavelmente calculando a exposição de sua empresa ao que se desenrolava. Senhor Vargas, disse a agente Brenes. Claramente já sabendo seu nome verdadeiro. Você está preso por conspiração para cometer fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Enquanto a algemavam, Marcos olhou para mim com algo como gratidão. O depósito em um bairro da cidade do México. Disse ele rapidamente. Unidade 407. Está tudo lá. Enquanto os agentes liam os direitos de Marcos. Meu laptop apitou com uma notificação que eu esperava. O vírus financeiro havia sido ativado. Em minha tela. Observei em tempo real enquanto contas nas Ilhas Caimã, Suíça e Chipre congelavam simultaneamente. 47 milhões em fundos roubados. Presos em ambar digital. Registros de transações enviados automaticamente para promotores federais. A Fazenda. A CNBV. Todas as agências que Andrés pensou que evitaria agora tinham um registro completo de seus crimes. Senhora Ruiz. A agente Brenes se aproximou enquanto sua equipe levava Marcos. Precisaremos que você venha conosco para uma declaração formal. Claro. Mas primeiro. Essas pessoas merecem saber por que estão aqui. Peguei meu telefone. Encontrando a gravação da ligação de Carla daquela terça-feira de manhã. Sua voz encheu a sala. Clara e profissional. Preciso te perguntar algo estranho. Seu marido está em casa agora mesmo? A gravação tocou aqueles primeiros momentos de descoberta. Os executivos reunidos ouviram com crescente compreensão. O entendimento surgindo em seus rostos. Eles não estavam ali para uma festa de aniversário. Eram testemunhas do desmoronamento de uma fraude massiva que poderia ter destruído suas empresas. Seu marido? A agente Brenes se dirigiu à sala enquanto sua equipe trabalhava. Tem roubado segredos corporativos e facilitado o uso de informações privilegiadas usando informações obtidas através do trabalho de contabilidade forense de sua esposa. O homem com quem vocês se encontraram nos últimos 3 meses era o Sr. Vargas. Contratado para manter a ilusão enquanto o verdadeiro Andrés Ruiz tentava fugir com ativos roubados. David Martínez afundou em nosso sofá. Calculando a exposição de sua firma. Jennifer Wu já estava ao telefone com sua equipe jurídica. Mas Roberto Santana caminhou até mim. Sua expressão mudando de choque para algo como admiração. Você descobriu. Você armou isso. Senti-me exausta de repente. Ele contava que eu não notaria. Ou não poderia provar se notasse. As irregularidades da auditoria que mencionei no domingo eram reais. Seus sistemas foram comprometidos. Mas agora o FBI tem tudo o que precisa para rastrear exatamente o que foi levado e como. O telefone da agente Brenes vibrou. Ela atendeu. Ouviu? Depois olhou para mim. As autoridades francesas confirmaram que têm Andrés Ruiz e Mariana Vélez sob custódia. Eles serão extraditados para enfrentar acusações aqui. O apartamento que tinha sido nosso lar. Nosso santuário. Era agora uma cena de crime. Agentes fotografaram tudo. Coletaram evidências.
Trataram nossa vida juntos como peças de um caso federal. As testemunhas reunidas gradualmente foram embora. Cada uma parando para oferecer condolências desconfortáveis ou gratidão confusa. Enquanto o último agente se preparava para sair. A agente Brenes me deu um cartão. Precisaremos que você testemunhe. Seu trabalho forense. O vírus que você criou para rastrear o dinheiro. É a base do nosso caso. Estarei lá. Eu disse. E era verdade. O apartamento ficou em silêncio. Fiquei em nossa cozinha. Cercada pelos remanescentes da última atuação de Marcos. Sua xícara de café ainda no balcão. O cobertor que ele usou no sofá. As anotações que ele havia escondido pelo apartamento para lembrar suas falas. Adereços em uma peça que finalmente havia terminado. Meu telefone vibrou com um alerta de notícias. Vídeo de Charles de Gaulle. Tremido. Mas claro. Andrés em algemas. Sua compostura perfeita em frangalhos. Sendo levado pelo aeroporto enquanto viajantes paravam para olhar. Mariana ao seu lado. Maquiagem de grife borrada pelas lágrimas. Seu sonho parisiense terminando sob custódia da polícia francesa. 6 meses passaram desde aquele vídeo do aeroporto. Mas parecia que uma vida inteira havia-se passado desde aquela terça-feira de manhã em que meu mundo se dividiu em 2. O apartamento agora estava vazio ao meu redor. Nossos móveis vendidos ou doados. As paredes com retângulos pálidos onde antes havia arte. Os homens da mudança levaram as últimas caixas ontem. Deixando apenas os ecos de um casamento que fora mais atuação do que parceria. Eu estava nas janelas com vista para a cidade do México. As chaves pesadas em minha mão. Esperando o administrador do prédio. Os procedimentos de divórcio avançaram com uma velocidade incomum. Uma vez que os promotores federais apresentaram seu caso. O acordo me deixou com mais do que eu esperava. O dinheiro não podia comprar de volta 3 meses dormindo ao lado de um estranho. Ou 7 anos com um homem capaz de tal engano. Mas podia comprar a liberdade para reconstruir. Meu telefone tocou com um lembrete de um compromisso com um cliente. A ironia não me escapou, meu trauma havia se tornado minha especialidade. O escritório que aluguei na Zona Rosa tinha uma placa de bronze simples, Ruiz Consultoria Forense, especialista em proteção de ativos matrimoniais e verificação de identidade. O que começou como indicações boca a boca cresceu para uma lista de espera de mulheres que suspeitavam que suas realidades haviam sido editadas. O administrador do prédio chegou. Aceitando as chaves com um desapego profissional. Enquanto descia no elevador pela última vez. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Carla, Giovannis. 19 horas. Eu pago. Giovannis não havia mudado em 40 anos. Ainda servindo as mesmas receitas de molho vermelho que nossa avó declarara a única comida italiana aceitável fora de Nápoles. Carla esperava em nossa mesa de canto de sempre. Uma garrafa de Chianti já aberta. Ela se levantou quando me viu. Puxando-me para um abraço que durou mais do que o necessário. Você conseguiu. Disse ela. Servindo vinho em copos que pareciam ter sobrevivido a ambas as guerras mundiais. O apartamento já era. Entreguei as chaves há 20 minutos. Tomei um gole. O vinho barato tinha o gosto dos jantares de domingo da infância. É estranho. 7 anos apagados em uma tarde. Não apagados. Transformados. Carla ergueu sua taça. A mulher que descobriu que seu marido estava em 2 lugares ao mesmo tempo e derrubou uma quadrilha de fraude internacional. A piloto que fez a ligação que salvou minha vida. Contrapus. Tenho algo para você. Disse ela.
tirando um envelope da bolsa. Chegou no meu prédio ontem. Endereçado a você. Aos meus cuidados. O endereço do remetente mostrava Monterrey. Nuevo León. A caligrafia era de Marcos Vargas. Cuidadosa e precisa. Abriu lentamente. Cara Ana. Começava a carta. Queria entrar em contato agora que os processos legais terminaram. Primeiro. Obrigado por não apresentar acusações adicionais. O FBI tinha o suficiente sem seu testemunho para me dar liberdade condicional e serviço comunitário em vez de prisão. Estou dando aulas de teatro em uma faculdade comunitária aqui. Finalmente usando minhas habilidades para algo honesto. Conto aos meus alunos sobre aqueles 3 meses. Sobre como a melhor atuação da minha vida foi também a pior coisa que já fiz. Alguns papéis. Eu digo a eles. Não valem a pena ser interpretados. Não importa quanto paguem. Penso em você às vezes. Me perguntando como alguém se recupera do que Andrés fez. Então, leio sobre sua nova firma. Sobre as mulheres que você está ajudando. E entendo que você transformou o veneno em remédio. Isso é uma força que eu não sabia que existia. O depósito tinha um item que não entreguei ao FBI. Uma foto do seu casamento que estava no pacote de instruções de Andrés. Você parecia genuinamente feliz. Sinto muito por ter feito parte da retirada disso de você. Espero que um dia você encontre algo real para substituir o que foi roubado. Com sincero arrependimento e genuína admiração. Marcos Vargas. Dobrada dentro da carta estava a fotografia, Andrés e eu cortando nosso bolo de casamento. Ambos rindo de algo fora da câmara. Estudei meu eu mais jovem. Tentando lembrar o que havia sido tão engraçado para causar tamanha alegria genuína. A lembrança não veio. Ele parece genuinamente arrependido. Observou Carla. Lendo por cima do meu ombro. Ele também foi uma vítima. À sua maneira. Andrés destruiu várias vidas em busca de dinheiro que agora está congelado sob custódia federal. Marcos apenas teve o azar de estar desesperado o suficiente para aceitar o papel. Pedimos o de sempre, pasta arrabiata para mim. Linguine vongole para Carla. Com pão de alho suficiente para preocupar um cardiologista. Os sabores familiares tinham gosto de lar. De continuidade em uma vida que havia sido completamente reimaginada. O que vem agora? Perguntou Carla. Rebeca Hernandes. Amanhã. CEO de uma startup de tecnologia. Acredita que seu marido pode estar usando inteligência artificial para forjar viagens de negócios. Depois. Na quinta. O caso Whitman. Eu me refiro a você. Não ao trabalho. Considerei a pergunta. Deixando-a pairar entre nós como outro convidado no jantar. 6 meses atrás. Pensei que meu futuro estava mapeado em uma previsibilidade confortável. Agora. Aos 37 anos. Eu estava solteira. Bem-sucedida em um campo que eu havia inventado. E completamente incerta sobre tudo. Exceto meu próximo compromisso com um cliente. Eu não sei. Admiti. Surpreendendo a mim mesma com honestidade. E isso é estranhamente libertador.